Estudando CC. E nesse vamos fazer mais alguns comentários sobre problemas de proporção. Senhores, o ideal é que você tente resolver essas 4 questões para que o aprendizado seja satisfatório. Vamos à nossa recordação aqui, matemática, cadê você? Senhores, se as grandezas x e a são diretamente proporcionais, nós trabalhamos com x sobre o a valendo uma determinada constante. Já por sua vez, se as grandezas x e b são inversamente proporcionais, trabalhamos com x vezes b, igual a uma determinada constante. Agora, senhores, se x é diretamente proporcional a uma grandeza a e por sua vez diretamente proporcional a outra grandeza b, nós trabalhamos com x sobre o a vezes b, igual a determinada constante. Por sua vez, se x é inversamente proporcional a uma grandeza a e também inversamente proporcional a uma segunda grandeza b, trabalhamos com eles juntinhos, x vezes a vezes b, igual a uma determinada constante. Senhores, nesse vídeo vamos tentar solucionar algumas questões, comentar algumas questões sobre essas últimas 2 condições, que são retiradas dos casos acima. Primeiro exemplo, senhores, dividir 270 diretamente proporcional aos números 2, 3 e 5 e ao mesmo tempo diretamente proporcional aos números 4, 3 e 2. Qual será o valor de cada parte? Então, senhores, vamos dividir nosso 270 diretamente em 3 partes, que são diretamente a princípio 2 e 3, 2, 3 e 5, e na segunda camada a 4, diretamente também a 4, 3 e 2. Em outras palavras, senhores, vamos dividir 270 por 2 vezes, diretamente a 2, 3 e 5, e por sua vez diretamente a 4, 3 e 5. Senhores, se eu dividir o 273 partes, é porque a soma das 3 é 270. Então, o cuidado que você deve tomar é que são em partes diretas e diretas. Então, senhores, a nossa proporção, ficamos com x diretamente a 2 vezes 4, por sua vez o y diretamente a 3 vezes 3, e o z diretamente ao sobre 5 vezes 2. Senhores, dando uma arrumadinha aqui, soma de antecedentes pela soma dos consequentes, já nos seus produtos devidos. Soma antecedentes é o nosso 270 e a soma dos consequentes é o 27. 270 por 27, senhores, é o 10. Encontramos a nossa constante de proporcionalidade. Para chegarmos aos 3 valores individualmente, vamos tomar suas razões individuais, ou então individualmente, e igualamos ao 10. No caso, x sobre o 8 é o 10. Então, daqui tiramos que x é 80. Y sobre o 9 é o 10. Y será o 90. E o Z sobre o 10 é igual a 10. Tiramos que o Z, senhores, é 100. Então, aqui nós temos as nossas 3 partes, senhores. No caso do nosso probleminha, R$80, R$90 e R$100. Então, senhores, aí é uma maneira bem prática de você resolver esse tipo de problema. Segundo problema, senhores, um pai prometeu aos seus 3 filhos dividir R$476 proporcional às suas idades e às notas que cada um lograsse na prova final de matemática. Então, diretamente proporcional a notas e às notas. As idades, melhor dizendo, e as notas. As idades dos 3, 12, 13 e 15 anos. As notas respectivas, 6, 7 e 5. Ele pede para você calcular o filho mais velho. Em outras palavras, quanto vai receber, no caso, o filho de 15 anos. Então, senhores, idêntico ao passado, problema anterior. Então, ficamos com x diretamente a 12 e a 6. Y, por sua vez, diretamente a 13 e a 7. O z, que é o pedido, a 15 e a 5. Então, senhores, para dividirmos o 476 diretamente a primeira parte a 12 e a 6, ficamos com x sobre 12 vezes 6, o y sobre o 13 vezes 7 e o z, que é o nosso problema, a 15 vezes 5. Senhores, armando a soma dos antecedentes pela soma dos consequentes, chegamos então, senhores, a poder afirmar que
ficamos a depender do nosso 476 sobre o 238, e isso é 2. Então, senhores, para chegarmos então a nossa proporcional, ao nosso valor, já encontramos o nosso z, é só tomarmos a razão do nosso z e igualar a 2. No caso, senhores, z é sobre o 75 igual a 2, podemos concluir que o nosso z é 150. Então, senhores, o de 15 anos, no caso, vai receber a importância do 470, sobre o 476, a importância de R$150. Senhores, agora vamos a uma divisão inversamente. R$5.400, dividir R$5.400 inversamente proporcional a 2/3 e a 4/5, e a 5 meus e a 5/3 ao mesmo tempo. Então, senhores, a primeira camada, digamos, vamos dividir em duas partes. Então, vamos denominá-las de x e y. A primeira parte, ou a remessa, é 2/3 e 4/5, inversamente. E, novamente, inversamente, segunda remessa, ou a segunda camada de valores, 5 meus e 5/3. Então, senhores, inversamente, fica mais rápido. Ficamos com 2/3 vezes 5 meus vezes x, que são as inversamente a x, valendo as inversamente a y, vem em produto, do jeito que estão, 4/5 e 3/5. Senhores, possíveis simplificações na primeira razão, ou primeiro membro, melhor dizendo, podemos simplificar o 2 pelo 2, no segundo, em relação ao y, se for 5, e na proporção toda podemos simplificar com sequências 3 por 3. Senhores, ficou valendo 5x igual a 4y, trazendo o 5 para segundo membro, dividindo, e o 4 para primeiro, ficamos com essa proporção, soma antecedente, soma consequentes, ficamos com a proporcionalidade valendo 600. Pedido x e y, x sobre 4 é 600, x vai ser quem? 2.400. Y sobre 5 é o 600, então, senhores, o y é o 3.000. Então, senhores, temos as respostas em relação ao valor dado, 2.400 para x e R$3.000 para y. Senhores, vamos ao quarto. Dividiu-se 4.500 em 3 partes, ao mesmo tempo inversamente proporcional a 2, 1/4 e 3, primeira remessa, e inversamente a 2/3, 4 e 1/6, segunda remessa. Então, senhores, vamos dividir o 4.500 inversamente a 2, 1/4 e 3, e inversamente a 2/3, 4 e 1/6. Então, senhores, vamos ao nosso problema. A primeira razão de x vai ficando 2 vezes 2/3. A segunda razão do y ficamos com 1/4 vezes 4. A terceira razão, que é o pedido, né? Ele só está interessado na terceira parte, 3 vezes 1/6. Senhores, podemos fazer simplificações aqui na nossa razão do y e na nossa razão do z. 3 e o 6 dá para simplificá-los por 3. Podemos dizer que a primeira razão fica x vezes 4/3, a segunda só o y, e a terceira z sobre o meio. Senhores, para melhorar um pouquinho, vamos multiplicar, vou tirar esse 4 da jogada aqui, ó. Vamos multiplicar essa razão, ou essas razões, por 1/4. Então, senhores, ficamos a depender de x sobre 3, o 4 vai embora, né? O y sobre o 4, e aqui ficamos com z por 8. E aí, senhores, soma antecedentes, soma consequentes, chegamos à condição de que a nossa proporção, nossa constante de proporcionalidade é 300. Está interessado só no z? Pegamos a razão z, que é o z sobre o 8, igualamos a 300. E aí, senhores, 8 vezes o 300 ficou bem prático, é o 2.400. Então, pedido do problema, a parte do terceiro, no caso do z, R$2.400. Então, senhores, no mais, bons estudos, um abração e até a próxima.